Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, que criou todos os céus e a terra e controla todas as coisas deste mundo, por favor, aceite nosso louvor e glória neste ano. Nós, que estávamos mortos no pecado e nas fraquezas, Senhor Deus teve misericórdia em seu amor e mandou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para este mundo. E nós, que precisávamos receber o juízo do pecado, Jesus morreu na cruz no Calvário, e derramando assim o seu sangue precioso para lavar os nossos pecados. E agradeço por remir. Nós que não tínhamos condição nenhuma, mas Senhor Deus nos justificou através da fé e nos chamou para sermos seu Filho glorioso. E até hoje nos nutriu em sua palavra, e nos transformou e uniu os nossos corações para fazer o trabalho santo de Deus. Este ano de 2019, já estamos na última semana do mês. Senhor Deus, permita mais graça e manifeste sua glória. Ensine-nos as coisas que devemos fazer, mesmo que bebamos ou comamos, possamos fazer tudo pela glória do Senhor Deus. E as coisas que nós não conseguimos cumprir no ano passado, que não cabe apenas em determinação, mas pela santa vontade de Deus, que o trabalho do Evangelho seja completado em nossas vidas, através da graça e condução de Senhor Deus. E além do mais, o fim do objetivo de Deus realmente está próximo, mas ainda existem muitos espíritos perdidos e espíritos mortos ao nosso redor. Nós, que realmente estamos responsáveis sobre esse espírito, tendo oportunidades ou não, que possamos pregar o Evangelho mais fortemente, para que eles possam alcançar a verdadeira vida e esperança, e que possam se transformar em seus filhos para ir até o reino de Deus. Como no último mandamento de Cristo diz, testificarei até os confins da terra. Existem muitos missionários e pastores e irmãos no mundo afora, pregando este Evangelho unidamente. Que Senhor Deus possa conduzir e proteger através da sua mão, para que Cristo possa crescer continuamente. Senhor Deus, por favor, nos ajude. E que, Senhor Deus, realmente possa nos permitir a palavra da sua graça. Hoje, para todos os irmãos que estão presentes, e que esta palavra possa nos tornar luz para nossas vidas, e vivendo realmente para cumprir a sua vontade santa. E que nós possamos viver pela fé e obediência para cumprir a vontade do Senhor Deus. Senhor Deus, nos ajude. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo que nos remiu. Amém. Muito obrigado pelo cântico. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. 1 João, capítulo 5. Vamos procurar 1 João, capítulo 5, do versículo 1, é longo, até versículo 21. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler outro.
1 João capítulo 5, do versículo 1 até versículo 21. Eu irei ler primeiro e vocês vão ler depois. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que deles é nascido. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creas no nome do Filho de Deus. E se sabemos que nós ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E vamos ler todos juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Nós lemos a palavra que está em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 até versículo 21. E dentre essa palavra, versículo 14 e 15. Vamos olhar de novo. Versículo 14 e 15. Eu irei ler. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu irei ler. E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nós ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, hoje, colocando esta palavra como base, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, colocando isso como o tema do culto, e através da palavra de Senhor Deus, eu desejo que nós possamos ter um aprendizado. Os irmãos da igreja de Seul, vocês passaram bem? Realmente já passou 27 dias depois do Ano Novo. E eu quero cumprimentar mais uma vez para vocês. Tenham um feliz Ano Novo. Não só o feliz Ano Novo, mas que vocês possam realmente compartilhar essa bênção desse feliz Ano Novo. Realmente os que dão são mais abençoados do que recebem. No Lucas capítulo 6, versículo 38, fala que dai e ser-vos-á dado.
Então, antes da nossa salvação, realmente quando nós éramos como gentios, realmente nós vivíamos apenas para nós mesmos, vivíamos individualistas, mas depois que nós recebemos a salvação, realmente o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e Ele realmente deu a sua vida por nós. Então, esse grande amor nós recebemos. Por isso, agora, nós precisamos nos tornar pessoas que compartilham. Realmente não sendo mais individualista, mais altruísta. Não colocando seus desejos acima de tudo, mas os desejos de outras pessoas. Nós precisamos nos tornar esse tipo de pessoas. Realmente o incrível. Então, sendo altruístas, sendo por outras pessoas, o cristão que permite as coisas, realmente o Senhor Deus pode permitir mais coisas para este cristão. A bênção da bênção, graça sobre graça. Por isso, isto é uma promessa que o Senhor Deus fez conosco. E no ano de 2019, realmente muitas pessoas fizeram vários planos. E dentro do seu coração tem vários objetivos. E com certeza pediram desejo diante do Senhor Deus. Depois que nós recebemos a salvação, tem várias coisas que nós desejamos fazer em 2019. Realmente essas coisas vocês têm em coração. Então, durante muito tempo eu não consegui orar bem. Mas este ano eu quero orar bem diante do Senhor Deus e ter a resposta dessa oração. Tem muitas pessoas que pensam assim também. Esse ano eu quero ler a Bíblia completa. Realmente eu quero ler mais e decorar mais realmente o possível. Tem muitas pessoas que têm esse pensamento. E outras pessoas, depois que eu recebi a salvação, eu não pude pregar para muitas pessoas, mas este ano eu quero de qualquer maneira pregar para outras pessoas. Para que possa se tornar pessoas que são frutíferas diante do Senhor Deus, para gloriar a Deus. Então, com certeza, tem esse tipo de pensamentos também. Além disso, existem outras pessoas. Eu quero participar de toda a comunhão de toda a igreja. Realmente tem várias decisões, não é? Então, tem coisas que vocês decidem, tem coisas que vocês colocam como objetivo de vida. Então, eu quero que tudo seja realizado. O Senhor Deus não nos só salvou, mas também, quando nós recebemos a salvação através da graça, aquela graça sem preço, realmente a graça que o Senhor Deus nos permitiu, nós fomos transportados da morte para a vida, das trevas para a luz, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, antes, nós vivíamos realmente seguindo apenas as nossas coisas mundanas, as coisas temporárias deste mundo. Realmente, nós não conseguimos utilizar tudo, nós iríamos deixar todas as coisas deste mundo, mas nós vivíamos esforçadamente para essas coisas. Mas o que nós desejamos agora? Nós realmente desejamos coisas eternas que não apodrecem e não somem. Então, para essa glória, realmente nós nos tornamos esse tipo de pessoas. Nossa direção de vida, nosso objetivo mudou. Realmente, nossa maneira de vida também. E enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, Senhor Deus não deseja só nos salvar, mas permitir todas as coisas como grande abundância de graça e bênção, para que nós possamos viver recebendo isto. Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele é um ser de grande fartura. Por isso, o ser que tem todas as coisas, realmente todas as coisas foi permitido para nós. As coisas do Pai é as coisas do Filho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, 22 está escrito: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O Senhor Deus, que é o Criador deste mundo, que controla este mundo, Senhor Deus que realmente conduz este mundo, realmente o Senhor Deus, Ele fala que toda essa criação é nosso. Então realmente nós fomos salvos através do sangue precioso de Cristo. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Tudo é nosso.
Então nós precisamos saber o quão grande fartura nós estamos recebendo diante do Senhor Deus. O quanto nós estamos recebendo. Então, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Então, o que é fazer tudo muito mais? Quando nós pensamos, nós pedimos, realmente, o Senhor Deus dá em dobro, dá muito mais do que nós pedimos. Então, cada um de nós, quando recebemos a salvação, nós estamos vivendo dentro dessa abundância. Nós precisamos pensar nisso. Então, qual é a palavra de hoje? Realmente no capítulo 5, versículo 14 e 15. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando nós pedimos alguma coisa, e logo aí embaixo, versículo 15 está escrito, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, tudo o que nós pedimos, Senhor Deus, Ele está prometendo que vai permitir todas as coisas para nós. Vocês já receberam o que vocês pediram? Depois que você recebe a salvação, realmente a segunda graça, a graça sobre a graça, a bênção que o Senhor Deus deseja permitir para nós. Essas coisas nós precisamos receber. Nós precisamos viver recebendo em abundância. Realmente o Senhor Deus é um ser abundante. Vamos ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Vamos a todos juntos. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que os invocam. Todos os que o invocam. O que é invocar? Realmente você pedir, você orar, não é? Então, as pessoas que receberam a salvação, que é o povo de Deus, pede diante do Senhor Deus, ora diante do Senhor Deus. Mas aqui aparece, para com todos os que o invocam. Senhor Deus, Ele deseja ser rico para conosco. Realmente, quando nós pedimos, Senhor Deus, eu preciso disso. Quando você pedir desta forma, Senhor Deus fala, não tem isso. Eu já dei tudo para todo mundo, não tem mais. Senhor Deus não fala desta forma. Então, mesmo que Ele dê, Ele dá em abundância. Por isso que o Senhor Deus é um ser abundante, mas nós estamos realmente nesta abundância? Por que nós não conseguimos aproveitar essa abundância? Se nós estamos vivendo não aproveitando essa abundância, significa que nós não sabemos como receber a graça, realmente as coisas que nós desejamos receber. E assim vivemos pensando que nós não conseguimos ter essa abundância de Deus. Senhor Deus, Ele deseja permitir para nós. Ele está esperando na nossa vida, mas nós não conseguimos receber. Mas aqui aparece, se pedirmos alguma coisa, segundo. O que é segundo? Tem uma condição. A vontade dEle. Então, se nós buscarmos e pedirmos segundo a sua vontade, Senhor Deus, Ele promete e dá para nós. Vamos procurar João capítulo 16. João capítulo 16. Realmente, essas promessas estão escritas bastante na Bíblia. João capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Então, até agora, por que ele não conseguiu receber? Porque ele não pediu. Então, precisa pedir agora, e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Então, pedir é oração. Nós temos privilégio da oração. Então, mesmo que o pecador ele ore, a oração é de pedir perdão, pedindo, Senhor Deus, me salve. Se não for oração de arrependimento, o Senhor Deus não escuta. Mas,
nós recebemos a salvação através do sangue precioso de Senhor Jesus Cristo, que nós somos filhos deles, Senhor Deus, Ele escuta a nossa oração. Pede e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Senhor Deus, Ele deseja, Ele alegra em responder à nossa oração. Então, nós cristãos que recebemos esta resposta de Senhor Deus, nós também alegramos também. Então, Senhor Deus, Ele deseja dessa alegria. Mas como está escrito aqui na Bíblia? Até agora nada pediste em meu nome. Pede e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Senhor Deus, Ele está ordenando assim para nós. Qual é o nosso maior desejo e pedido? O que nós devemos pedir? Mas, Senhor Deus ordenou essa oração. Ela fala, ore sem cessar. Tem essa palavra também. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 também. E Lucas capítulo 11 também. Fale, busque e achareis. Precisa buscar. Então, Senhor Deus, Ele vai permitir. Fale, batei, abri-se-vos-á. Então, o que é buscar? Buscar é desejar em euforia. Senhor Deus, eu preciso disso. Então, busque. Nós buscamos várias coisas, mas por que nós não conseguimos obter? Porque nós não procuramos. Então, o que é procurar? Nós precisamos ir atrás. E até quando o Senhor Deus nos permitir, realmente nós precisamos procurar, pedir segundo a sua vontade. Então, até o fim, nós precisamos bater. Não podemos acabar só em pedir. Realmente, cada momento, para conseguirmos obter as coisas do Senhor Deus, para nós conseguirmos receber, nós precisamos pedir. Do pedir, nós precisamos procurar. Do procurar, nós precisamos bater. No Lucas capítulo 18, aparece uma viúva injustiçada. E ela vai até o juiz injusto e pede, fazei-me justiça contra o meu adversário. Então, até o fim, ela foi atrás dele. Quando, porém, vieram ao Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Muitas pessoas acabam apenas em pedir. Eles não procuram, eles também não batem. E assim, eles não sabem nem a oração que eles fizeram. E eles passam a sua vida desta forma. Realmente nós, no ano de 2019, e o Senhor Deus que quer permitir as coisas para nós, nós precisamos alegrar Ele. E nós precisamos nos alegrar através da resposta dEle. Mas, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, pede em meu nome. Então, o que é pedir? Essa palavra pedir. Aqui no João capítulo 14 até capítulo 16, quantas vezes o Senhor Jesus Cristo Ele fala? Ele fala 7 vezes. Nós sabemos muito bem as 7 palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando Ele estava em sofrimento. Vocês sabem, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, 7 palavras que o Senhor Jesus Cristo falou na cruz. É muito importante. E dentre dessas palavras é está consumado. É uma palavra muito importante. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoe os pecados deles. O Senhor Jesus Cristo, até no monte do Getsemane, Ele derramou suor de sangue. Mas, na cruz também, naquele sofrimento, Ele orou. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Na mesma hora, Senhor Deus realmente respondeu a oração de Jesus Cristo. O malfeitor que estava junto com o Senhor Jesus Cristo recebeu a salvação. E o homem que estava abaixo de Senhor Jesus Cristo, o homem que estava realmente julgando a morte de Cristo, que é o centurião, ele também fala, na verdade, este homem era justo. Até esse centurião também recebeu a salvação. Então, houve uma resposta da oração de Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele era um homem que orou. Ele era um homem perfeito. Não é um homem como nós, imperfeitos, mas Senhor Jesus Cristo, Ele orou. Por quê? Porque precisa orar para acontecer.
Por que o Senhor Jesus Cristo ele ora? Não é só para mostrar para nós. Com certeza ele quer mostrar um exemplo para nós, para que nós possamos seguir. Na Bíblia aparece isso. Mas não é só para nos mostrar. O que é mostrar? O mostrar realmente parece ser falso, parece que está se enfeitando. Mas Senhor Jesus Cristo não é assim. Foi necessário a oração. Senhor Jesus Cristo precisava morrer na cruz sofrendo. Isso era a vontade do Pai. Então, como nosso Senhor Deus ele soube o quão importante era a oração, ele disse apenas 7 frases na cruz. Ele também, como aparece no João capítulo 14 até o capítulo 16, durante 3 capítulos, 7 vezes o Senhor Jesus Cristo ele fala em pedir. Pedir em meu nome. É assim, Senhor Deus vai permitir. Vamos procurar esta palavra. João capítulo 14, versículo 13. Vamos ver. João capítulo 14, versículo 13. Vamos ver todos juntos, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei. Então, tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. É uma promessa que o Senhor Deus está fazendo. Por que Ele fez isto? Como está escrito aqui, através do seu Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que nós oramos? E por que recebemos a resposta dessa oração? É para que gloriar o Senhor Deus. Realmente é benéfico para nós. Então, através da oração, quando nós recebemos a bênção de Senhor Deus, isso é uma glória diante do Senhor Deus. Em meu nome. Tudo quanto pedis em meu nome eu farei. Versículo 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Segunda vez que ele fala, não é? Versículo 15. Perdão, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, pedires tudo o que quiserdes. Como isso é maravilhoso. Qualquer coisa. E depois, vamos ver a palavra do capítulo 15, versículo 16. É a quarta palavra que o Senhor Jesus Cristo fala. Versículo 16. Não me escolhedes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vô-lo conceda. Como está escrito? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vô-lo conceda. Senhor Deus, ele quer dar todas as coisas para nós. E mais, capítulo 16, versículo 23. É a quinta palavra de Senhor Jesus Cristo. Capítulo 16, versículo 23. Vamos ler todos juntos. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. E versículo 24. É o sexto palavra, né? Até agora, nada pedis em meu nome. Pede, e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. E a última palavra, versículo 26. Vamos ler todos juntos? Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Então, até agora, nós já verificamos 7 palavras que o Senhor Jesus Cristo repete continuamente para falar. Por quê? Porque é importante. Por que o Senhor Jesus Cristo ele repete várias vezes? Por que ele fala várias vezes? Tem um motivo disso. Porque é muito, muito importante. Não é uma coisa que você pode fazer ou não fazer.
realmente pedires em meu nome. Não é só pedires normal, é pedires em meu nome. Tudo quanto. Então, como isso é uma coisa tão impressionante? Realmente nós somos pessoas que recebemos um cheque, talão de cheque do reino dos céus. Então, não importa o quanto valor eu escreva naquele talão, os céus, o banco dos céus, ele vai permitir tudo para nós. Mas em nome de quem que eu estou fazendo isso? Não é pelo nosso nome. Se fizer pelo nome, ele não dá. Em nome de quem que eu preciso escrever? Eu preciso escrever qual o nome para escrever naquele talão? É o nome de Senhor Jesus Cristo. Então, não importa que tipo de oração que você faça, no fim, você tem que falar, oramos em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Não importa o que oração você faça, mas se tu fizer oração em nome de Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus vai conceder todas as coisas. Não é uma coisa automática que as pessoas aprenderam. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Busque em nome de Senhor Jesus Cristo. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Isso é a condição para nós recebermos todas as coisas. Qual é o significado do nome de Senhor Jesus Cristo? Em meu nome. Em meu nome. Por isso, como nós lemos hoje, então, através da palavra da Bíblia, nós realmente queremos receber uma doutrina. Mas, aqui ele aparece, pedires em meu nome. Realmente significa várias coisas. Enquanto nós vivemos neste mundo, tem várias situações, vários problemas, várias pessoas que estão ao meu lado, até o trabalho que eu vou, até o encontro com outras pessoas, até realmente problemas financeiros, até problema do meu corpo carnal. Tem vários problemas, não é? Nós vivemos com vários problemas. Mas todas essas coisas, realmente, Senhor Deus, Ele quer nos fornecer. Ele quer permitir. Mas na palavra que nós lemos hoje, segundo a sua vontade, realmente, buscar em pedir segundo a sua vontade. Então, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Senhor Deus, Ele está prometendo que vai permitir todas as coisas para nós. Não importa o quanto seja, não importa a quantidade, mas Senhor Deus, Ele deseja permitir tudo. Algumas pessoas, eles oram. Senhor Deus, eu estou com um problema de saúde. Senhor Deus, por favor, recupere minha saúde. Mas se isso for realmente a vontade do Senhor Deus vai permitir a saúde. Filipenses capítulo 1, o apóstolo fala. O apóstolo. Por isso ele fala, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher. Então o apóstolo Paulo, ele fala no 2 Coríntios também, e em Filipenses capítulo 1 também ele fala. Então, partindo deste corpo. Então, porque para mim viver é o Cristo e morrer é ganho. Então, é melhor ele morrer e ir para Cristo, para não receber esse sofrimento, para não receber essa dor. Não precisa ter tristeza, não precisa ter lágrimas. Ele queria entrar no reino dos céus com Cristo. Ele queria ficar com Cristo. Quem é que tem esse pensamento? São pessoas que realmente receberam grandes perseguições e dificuldades pelo Evangelho. Essas pessoas querem entrar no reino dos céus mais rápido. O apóstolo Paulo, ele queria entrar no reino dos céus rapidamente, mas eles tinham dificuldades. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Quando uma pessoa está doente, ele realmente está com grande sofrimento, ele quer ir diante de Deus, mas se isso realmente for segundo a vontade de Deus, Senhor Deus vai levar. Mas uma irmã e um irmão que estão fracos no corpo, mas ele precisa viver mais um pouco. Porque tem trabalhos que eles ainda precisam concluir. Então, com certeza, vai existir pessoas que precisam receber a salvação através daquela irmã e irmão. Então, precisa realmente ser estabelecido pela fé. Então, se não for aquele irmão, não tem como ser estabelecido esse trabalho da fé. Então, também não tem como ser conduzido para o Senhor Jesus Cristo. Então, com certeza, o Senhor Deus vai curar a doença daquele irmão e vai restaurar a saúde dele. Mas essa situação não acontece para todas as pessoas. Se olharmos no 1 Coríntios capítulo 12,
O apóstolo Paulo, ele realmente tinha uma grande doença no seu corpo. Senhor Deus, por favor, restaure a saúde do meu corpo. Realmente tire essa dor que eu tenho no meu corpo. Com certeza eu vou pregar mais fortemente se tirar essa dor dentro de mim. Ele orou. Ele orou 1, 2, 3 vezes. Mas, Senhor Deus, ele não atendeu a oração dele. A graça que você recebestes é o suficiente para ti. O poder de Senhor Deus, ele manifesta e aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, realmente a graça que ele recebeu é uma graça muito, muito grande. Então, por isso, para ele não ficar arrogante, Senhor Deus, ele colocou um espinho no corpo dele. Então, o apóstolo Paulo, até ele morrer, ele não curou dessa doença. No fim, ele morreu. Então, para algumas pessoas, ter essa doença é uma coisa agradável. É uma coisa realmente, diante do Senhor Deus, é uma grande glória. Então, realmente, para fazer o trabalho do Senhor Deus, ter um corpo melhor, isso é muito bom. Mas tudo é segundo a sua vontade. Então, mas pedirdes em teu nome e recebereis. Então, todas as coisas nós pedimos diante do Senhor Deus, de acordo, segundo a sua vontade. Então, realmente existe na Bíblia a vontade do Senhor Deus. No João capítulo 6, versículo 40, fala, qual é a vontade de Deus? É o que todos aqueles que acreditam no seu Filho terá a vida eterna. Realmente um espírito que precisava ir para o inferno, ele conseguiu ressuscitar, entrar no mundo eterno, numa vida eterna. Isso realmente é uma vontade que o Senhor Deus estabeleceu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala que o Senhor Deus, ele deseja que todos alcancem a salvação e tenham pleno conhecimento da verdade. O Senhor Deus, ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, então o Senhor Jesus Cristo não só lavou os pecados das pessoas que precisavam ir para o céu. O Senhor Jesus Cristo, ele realmente lavou o pecado de todas as pessoas deste mundo, desde Adão até o último homem deste mundo. O Senhor Jesus Cristo já lavou os pecados de todas as pessoas deste mundo, já pagou. Qual é a vontade do Senhor Deus? Realmente que todas as pessoas recebam a salvação. Mas o Senhor Deus, ele deseja, mas o homem, ele não quer se arrepender, eles não querem receber a salvação. Por isso o Senhor Deus, ele não permite a salvação. Por isso, a vontade do meu Pai. Não precisa nem pensar, não precisa nem escolher. Se pedires segundo a sua vontade. E qual é a outra vontade do Pai? Se olharmos no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vamos procurar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, qual é a vontade do Senhor Deus? A vossa santificação. Então, isso é para os irmãos realmente salvos que estão na igreja de Tessalonicenses. Então, o Senhor Deus, ele está falando para todas as pessoas que receberam a salvação neste mundo. E as pessoas que não receberam a salvação, o Senhor Deus está pedindo para que eles recebam a salvação. Mas as pessoas que receberam a salvação, é necessário que se santifiquem. Como está escrito também no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sedes vós também santos. É a mesma palavra que aparece no Antigo Testamento. Então, já que eu estou santo, sede santos também. Então, porque nós somos povos santos diante do Senhor Deus. Realmente temos que partir das coisas imundas. Realmente nós precisamos estar dentro do plano perfeito de Deus. E qual é o outro plano de Deus? O que é? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 16 a 18. Vamos ler. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, primeiro nós precisamos nos alegrar, nós precisamos orar e realmente nós precisamos agradecer de todas as coisas. Isso é a vontade do Senhor Deus. Homens escolhidos por Deus,
Homens que foram chamados por Senhor Deus, que amam o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas conseguem fazer as obras do Senhor Deus, mesmo nas situações difíceis. Mesmo que a carne esteja na dificuldade, eles não falam, ah, Senhor Deus, por que permitiu isso? Isso é murmuração. Isso é realmente reclamação. Mas, mesmo que eu tenha dificuldades na minha carne fraca, Senhor Deus, eu te agradeço. Senhor Deus, eu te agradeço por ter encontrado com essa situação. Senhor Deus, te agradeço por ter me permitido essa doença. Senhor Deus, te agradeço por eu ter uma situação financeira difícil. Por quê? Porque eles perceberam que eles vão receber uma coisa melhor diante do Senhor Deus. O que Senhor Deus deseja me dar? Por isso, para cristão, realmente, sofrimento é um disfarce para a bênção. Disfarce para a bênção. Realmente, agora eu não consigo fazer este trabalho, mas com o tempo que passar, realmente, quando passar essas dificuldades, eu vou entender, ah, Senhor Deus, Ele me permitiu essa situação difícil por causa desse trabalho. Se eu não tivesse aquela situação difícil, realmente eu iria ser arrogante agora. Eu quase abandonei a minha vida de fé. Realmente, eu quase fui para o mundo. Senhor Deus diminuiu minha pessoa, por isso que eu estou hoje aqui presente. Mas as pessoas, eles só agradecem quando tem situação boa, não é? Mas e nós? Nós cristãos salvos? Mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha situações difíceis, nós sabemos que vai acontecer coisas boas futuramente. Por isso nós precisamos viver alegres e agradecidos. Então o que nós precisamos fazer? Será que só devemos alegrar e agradecer nas situações boas? Mesmo que nós tenhamos carne com dificuldades, nós precisamos realmente agradecer e ter felicidades futuras. Isso é realmente o trabalho do cristão. E isto é a verdadeira vontade do Pai. E tem mais uma coisa. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 19, eu irei ler. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Versículo 20. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofrer, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofrer, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, para os cristãos que são salvos, o Senhor Deus deseja que também eles possam receber o sofrimento. Então, o Senhor Deus, Ele deseja também que nós recebamos o sofrimento. Mas o interessante, então, quando nós recebemos sofrimento pelo bem, realmente é a vontade do Senhor Deus. Por isso, quando é estabelecido para nós o sofrimento, então, o Senhor Deus permite por nós. Então, o Senhor Deus, Ele deseja que nós realmente possamos ter esse sofrimento para que nós possamos seguir os passos de Cristo. Essa é a vontade do Senhor Deus. Versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler. Porque é melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, fazer o trabalho do bem para sofrer, realmente isso é um trabalho do Senhor Deus. É uma coisa que nós não precisamos nem pensar.
Então, fazer esta vontade do Pai e buscar realmente é uma coisa que nós devemos fazer. Mas, dentre elas, cristãos que ainda receberam a salvação, qual é o motivo de eles estarem ainda neste mundo presente? Então, como o apóstolo Paulo ele disse, não estou permanecendo neste mundo por causa da carne, mas por vós. Realmente, qual é o motivo de Senhor Deus deixar o cristão neste mundo? Para que sacrifique a sua vida por completo diante do Senhor Deus. Se pegar realmente o esforço dos irmãos que receberam a salvação com realmente a população daquela cidade que não recebeu a salvação, a diferença é 1 para 10 mil. Uma cidade onde tem 1 milhão de pessoas morando, vamos dizer que tem uma igreja, e vamos dizer que os irmãos que trabalham pela igreja realmente são 100 irmãos. Então, realmente, o Senhor Deus, Ele coloca na mão daqueles irmãos que estão naquela igreja 10 mil pessoas na mão daquele irmão, cada irmão. Então, para mim, quantos espíritos realmente foram responsabilizados? Tem muitos. Então, Senhor Deus, Ele colocou esses espíritos na minha mão. E Ele, querendo, ordena para nós. Independentemente da situação, nós precisamos pregar o Evangelho fortemente. Então, por isso, as coisas que nós precisamos buscar diante do Senhor Deus, quais são as coisas mais importantes diante do Senhor Deus? É o Espírito. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os espíritos. E o Senhor Jesus Cristo agora passou esse trabalho para nós. E Ele prometeu. Vamos procurar uma palavra, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e quando Ele voltou para os céus, realmente Ele não desperdiçou nada, Ele realmente sacrificou toda a sua vida. E entre os milagres que o Senhor Jesus Cristo fez nesse mundo, foi realmente salvar os mortos. Então, realmente, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, que ele estava morto, apodrecendo. O Senhor Jesus Cristo também ressuscitou vários outros mortos. O Senhor Jesus Cristo, enquanto veio este mundo, Ele salvou 3 vezes os mortos. Realmente isso é uma coisa impressionante. Então, todos aqueles que morreram e ressuscitaram, eles morreram novamente. Mas no João capítulo 11, versículo 26 e 27, como é que o Senhor Jesus Cristo fala? Fala, em verdade vos digo que eu sou a luz e o caminho e a vida. Quem crê em mim, não morrerás, mas terá a vida eterna. Então, todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, mesmo que eles morram, então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo, o Senhor Deus ele vai chamar todos os mortos. Então, quem são os mortos que vão viver e voltar com o Senhor Deus? Quem são pessoas que vão ressuscitar com Cristo? Então, todos aqueles que creem em mim não morrerá. Realmente, o Senhor Jesus Cristo, se vier hoje, realmente nós que estamos vivos agora, nós não encontraremos com uma morte. Nós iremos transformar nosso corpo na mesma hora e iremos viver com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Como isso é uma coisa extraordinária.
Então, nós, cristãos, nós precisamos pregar o Evangelho fortemente, para que, através de Senhor Jesus Cristo, até o Espírito que está morto, ele pode ressuscitar e se tornar um Espírito vivo diante do Senhor Deus. Então, mesmo que ele está morto, ele realmente viverá, e ele não vai morrer, vai viver eternamente. Então, isso é uma coisa impressionante. O Lázaro, que estava morto, ele ressuscitou e morreu novamente. Mas, e agora? Quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo para o arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo ele fala para nós que nós iremos fazer um trabalho muito maior do que dele. Significa que nós temos mais poder que Cristo? Não é. Realmente, através de nós, Senhor Jesus Cristo deseja trabalhar. Então, quando nós acreditamos, realmente o Espírito de Senhor Jesus Cristo consegue entrar dentro de nós. Então, agora não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele realmente morreu por mim na cruz. Ele ressuscitou. E esse Cristo entrou dentro de mim. E através de mim, o Senhor Jesus Cristo deseja ressuscitar as pessoas que estão mortas. O Senhor Jesus Cristo, ele deseja trabalhar mais fortemente dentro dos cristãos, maior do que o seu próprio trabalho, para salvar os espíritos das pessoas. Então, aqui está escrito um trabalho maior. Então, esse trabalho maior é que é isso? Realmente é um trabalho para resgatar espírito. Realmente nós, para fazermos esse trabalho, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pedir diante do Senhor Deus, utilize minha vida para salvar os perdidos, para salvar realmente o espírito perdido. Isso não é um trabalho do homem. Realmente nós apenas pregamos essa palavra, mas quem trabalha é Senhor Deus. Se olharmos no Marcos capítulo 9, uma pessoa chega aos discípulos com seu filho endemoniado. Por favor, expulse os demônios. E os discípulos não conseguiram. E foi até Jesus Cristo. E o pai fala, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Realmente ajude. Eu creio, Senhor. Não é? Por que os discípulos não conseguem fazer? Eles perguntaram diante do Senhor Jesus Cristo, por que nós não conseguimos? Então, realmente, sem uma oração, não tem como expulsar esses demônios. Não, se não for a oração. O que é a oração? O que é a oração? Se eu sou capaz de resolver uma coisa, eu não preciso orar. Mas já que é uma coisa que eu não consigo fazer, o nosso Senhor Deus consegue resolver através da minha oração. Então, para um espírito receber a salvação, realmente não é um trabalho do homem. Nós olhamos Mateus capítulo 19. Realmente o jovem rico veio até o Senhor Jesus Cristo e falou, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Guarde as leis. Quais as leis? O Senhor Jesus Cristo ele falou sobre os 10 mandamentos. Ele falou, já guardei todos na minha mocidade. Mas tem uma coisa que falta em você. Vende todas as suas coisas e dê aos pobres e me segue-me. Mas por ele ser rico, realmente ele partiu de Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo ele disse para os discípulos, é mais difícil um rico entrar nos céus. É mais fácil realmente um camelo passar pelo buraco da agulha. Quando os discípulos ouviram isso, eles se assustaram. Então, é tão difícil assim receber a salvação? Então, quem pode receber a salvação, então? Senhor Jesus Cristo ele disse, o homem não consegue receber a salvação, mas através de Senhor Deus, tudo é possível. O quê? Então, uma pessoa, para receber a salvação, não é o trabalho do homem. Realmente, nós estamos apenas pregando este Evangelho. Venha até a palavra. Porque para quando você ouvir esta palavra, quando ele ouvir esta palavra, ele se arrependa para que receba a salvação. E assim o Espírito Santo vem até essa pessoa e ele permite para que ele possa compreender essa palavra da verdade. Mas qual é o nosso trabalho? Mas nós apenas somos os trabalhadores de Senhor Deus. Nós apenas pregamos o Evangelho, independentemente do tempo. Realmente, o Senhor Jesus Cristo ele fala para chamar todas as pessoas como seus discípulos.
Você precisa ir para pregar o Evangelho. Até os confins da terra, vocês precisam testemunhar. Quando nós pregamos este Evangelho, realmente os espíritos que estão preparados, o Senhor Deus vai tocar no coração daqueles espíritos através do Evangelho, através do Espírito da verdade. O Senhor Deus vai ressuscitar o coração dos espíritos mortos. Então, este trabalho não é nós que fazemos, não é um trabalho do homem. O Senhor Jesus Cristo que trabalha em nós. Então, Senhor Jesus Cristo, para que possa trabalhar dentro de nós, o que nós precisamos fazer? Orar diante do Senhor Deus. Então, que trabalho que tem mais importante do que isso? Então, Senhor Jesus Cristo fazer um trabalho maior, realmente é que Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ele apareceu na frente dos discípulos. Ele respirou na frente deles, mostrou todas as coisas para eles. E assim, se nós pregarmos o Evangelho, realmente essa pessoa ele pode ser salva. Então, quando nós pregamos esse Evangelho para outras pessoas, essas pessoas podem receber o perdão dos pecados. Então, nós estamos apenas pregando. Se aquela pessoa não ouvir, realmente ele vai para o inferno. Isso é um trabalho muito importante. Por isso, realmente, como nós devemos fazer esse trabalho? Nós precisamos orar diante do Senhor Deus. Nós precisamos fazer esse trabalho diante do Senhor Deus. Algumas pessoas, eles falam, eu fiz todo o objetivo que o Senhor Deus me estabeleceu na minha vida hoje aqui. Eu apenas obedeci todo o mandamento do Senhor Deus para evangelizar a palavra. E assim eles recebem glória diante do Senhor Deus. Então, a pessoa que recebeu a salvação, mas ela não prega o evangelho para ninguém, realmente não tem nenhum frutos. Se olharmos no Romanos capítulo 16, versículo 5, fala que é as primícias da Acaia em Cristo. E no 1 Coríntios capítulo 16, fala que Estefanas, de Fortunato e de Acaio. Então, o que é realmente esses frutos? Então, é através de mim, outras pessoas que foram conduzidas ao Espírito receberam a salvação. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, ele não prega o Evangelho para ninguém. Realmente, nós precisamos estar diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos orar por esse trabalho, não é? Vamos procurar João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui ele fala frutos. O que é frutos? Esse frutos também pode ser um fruto espiritual. Realmente é longanimidade, mansidão, obediência. Realmente tudo isso é um fruto que nós precisamos crescer dentro do coração do espiritual. Mas também tem frutos do nosso lado externo. Que frutos é esse? Realmente pregar o evangelho para outras pessoas. Realmente, se uma videira ele não ter frutos até 3 anos, realmente precisa cortar e lançar fora. E assim um servente, ele pede diante do Senhor Deus, Senhor Deus, me dê mais um ano que eu quero dar adubo, quero dar água, e se ele não tiver frutos, podem cortar. Então, por isso, é para esse trabalho nós estamos vivos, para adquirirmos frutos. Então, para nós termos frutos, o que nós precisamos fazer? Realmente, como nós lemos a palavra, aqui ele fala, eu sou a videira, vós a vara, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Realmente, quando as pessoas saem de Senhor Jesus Cristo, não tem como ter frutos. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Realmente, interior e exterior, quando nós tivermos muitos frutos diante do Senhor Deus, realmente nós seremos glorificados. Realmente, Senhor Deus, Ele alegra quando nós manifestamos a Sua glória.
Então, isso foi o motivo de Senhor Deus ter nos salvo e ter nos criado. Então, quando o Senhor Deus, Ele é glorificado quando nós demos frutos. Vamos ver versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos. E vossos frutos permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, qual é o motivo de Senhor Deus ter nos escolhido? Para que nós possamos ter frutos. Então, para que continuamente seja transbundante desses frutos, para nós recebermos a glória de Senhor Deus. Aqui, Senhor Deus, Ele fala que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, qual é o trabalho dele? É o trabalho de obtermos a vida espiritual, a vida eterna. Então, os cristãos que receberam a salvação, o Senhor Deus deseja que eles orem diante do Senhor Deus para que tenha mais frutos. Realmente não tem o que orar mais do que isso. Não existe só uma pessoa que eu devo pregar o Evangelho para receber a salvação. Existem muitas pessoas que precisam receber a salvação. Realmente, para nós, Senhor Deus, permita que nós tenhamos muitos frutos. Então, Senhor Deus com certeza vai ouvir essa oração. E quando nós falamos assim, algumas pessoas falam, eu orei bastante para pregar o Evangelho, mas ainda assim eu não consigo pregar. Então tem um motivo. Nessa parte vamos pensar também um pouco. O Senhor Deus, Ele nos promete que através da oração Ele nos concede todas as coisas. Então, através da oração nós conseguimos todas as coisas, mas por que quando nós oramos não temos frutos? Realmente, orar não é uma coisa fácil. Realmente, sem sofrimento, não tem como uma criança ela nascer. Realmente, no parto existe sofrimento, não é? Vamos ver na palavra que realmente sem dor do parto não tem como ter o nascimento, a alegria do nascimento. Vamos ver Gálatas. Antes de Gálatas, vamos ver Miqueias. Vamos ver Miqueias, Antigo Testamento. Miqueias capítulo 4, versículo 10. Vamos ler. Vamos ver. Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que estás de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até a Babilônia, ali, porém, será livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Aqui fala, filha de Sião, sofre dores e trabalha para dar à luz, como a que está de parto. Realmente a mãe, quando ela tem um parto, ela sofre dores, não é? Então, para nós termos um filho espiritual, não tem como ter esse filho sem sofrimento, sem dor. Se olharmos no Gálatas capítulo 4, versículo 19, está escrito, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, os irmãos de Gálatas que receberam a salvação, eles voltaram para a lei. Realmente, dentre deles, mesmo havendo recebido a salvação perfeitamente, eles não conseguiram distinguir a graça pela lei. E assim, muitas pessoas voltaram para a lei também. E tem pessoas que não conseguiram receber a salvação corretamente. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala, meus filhinhos, por que de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Aqui está escrito assim. Então, realmente, sem dor, não tem como ter o nascimento. Por isso, nós precisamos orar pela fé fortemente. Realmente, orar não é fácil. Realmente, nós precisamos crer e estar firmemente orando. Se olharmos no Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava andando em Jerusalém, Ele fez vários milagres.
E naquele tempo, Senhor Jesus Cristo foi até o Nazaré. E ele foi para a cidade que ele viveu durante 30 anos. E quando ele foi nessa cidade... Mas quando o Senhor Jesus Cristo foi para a sua cidade, ele não conseguiu manifestar nenhum milagre. Em outras cidades ele tinha manifestado. Não foi o Senhor Jesus Cristo que não quis manifestar, ele não conseguiu manifestar. Por quê? Porque Senhor Deus, realmente milagre e poder, Senhor Deus manifesta para quem? Só para aqueles que acreditam. Só para aqueles que acreditam. Por isso, o Senhor Jesus Cristo ele fala para aquele povo, daquela cidade, e não pôde fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos, e estava admirando a incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, por que as pessoas na minha cidade não acreditam em mim? Eles não quiseram acreditar. Então, já que eles não quiseram acreditar, Senhor Deus também não manifestou. Nossa oração também. Em Mateus capítulo 21, vamos ver. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Então, quando nós estamos orando, nós precisamos realmente crer e receber. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava passando na rua, ele viu uma figueira que não tinha frutos. E assim o Senhor Jesus Cristo falou que não iria mais ter frutos e ele morreu seco na mesma hora. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo ele disse: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. É uma promessa. Então, realmente, se você busca, pede e não recebe, significa que você não creu. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Havia uma mulher que estava enferma há quase 12 anos. Ela tinha durante 12 anos uma doença do sangue. E ela visitou vários médicos, mas não conseguiu curar. Mas quando ela viu aquele Senhor Jesus Cristo, ele falou: aquele Senhor Jesus Cristo consegue me curar. Mas no corpo dela, ela não conseguia alcançar o Senhor Jesus Cristo pelo seu corpo. Mas ela entrou no corpo, entre as pessoas, e assim só segurou na roupa de Senhor Jesus Cristo. Ela tinha fé disso, que iria ser curada. E ela só tocou na roupa de Cristo, e ela foi curada. Então, o Senhor Jesus Cristo ele percebeu que realmente o poder dele estava saindo. Mas os discípulos não conseguiram acreditar, não sabiam disso. E o Senhor Jesus Cristo falou: quem tocou em mim? E assim os discípulos falaram: todos tocaram aqui, vamos logo. O Senhor Jesus Cristo esperou que ela pudesse realmente testemunhar diante do Senhor, de todas as pessoas. Então, aquela mulher que tocou na roupa de Cristo e foi curada. O Senhor Jesus Cristo realmente elogiou. A sua fé lhe curou. Realmente, nossa oração também. Quando nós buscamos todas as coisas segundo a sua vontade, se nós pedimos, realmente, Senhor Deus vai realizar. Então, agora, o que é buscar? O que é pedir segundo a sua vontade? Realmente, Senhor Deus, eu estou orando para que pudesse salvar meu marido. Tem muitas irmãs que o marido ainda não recebeu a salvação. Tem também muitas esposas que não receberam a salvação. Tem filhos, tem pais. Tem muita gente que realmente quer pregar o evangelho, mas tem muitas dificuldades, como o castelo de Jericó. Tem amigos. Mas eu não deixei de orar. Eu orei, mas por quê? Mas por quê? Por que Senhor Deus não atende minha oração? As pessoas podem pensar desta forma, não é? Mas Senhor Deus com certeza vai atender essa oração. Creia em Senhor Jesus Cristo e tu e tua família será salva. Realmente, com certeza vai ser salva. Não é só isso. Por que não ainda é realizado? É porque também nós não cremos. Será que é possível?
é porque também não crê. E também que não ora continuamente. Realmente, essa fé é uma coisa muito importante. No Mateus capítulo 15, realmente uma mulher que estava em Canaã, ela pediu para que curasse o seu filho. E o Senhor Jesus Cristo disse uma coisa. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quando vocês escutam essas palavras, vamos dizer que vocês ouviram isso de Senhor Jesus Cristo. Vocês iriam acreditar em Senhor Jesus Cristo? Com certeza vocês iriam ficar de mau humor. Mas o que essa mulher ela disse? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Realmente, o Senhor Jesus Cristo falou, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher de Canaã, o que ela falou? Se ela fosse normal, ela ia falar, o quê? Você está me chamando de cachorra? Com certeza, ia brigar com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Filho de Deus, que é o Criador de tudo, consegue falar essas coisas sem respeito? Como consegue falar desse jeito? Iria discutir com o Senhor Jesus Cristo, não é? Mas qual que é essa mulher de Canaã ela disse? Ela fala, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, até migalhas, o Senhor Jesus Cristo me permita pelo menos a migalha. E assim o Senhor Jesus Cristo, vendo essa mulher, ele disse, e assim foi curado a doença. Isso aconteceu pela fé. Então o centurião do Cafarnaum, ele foi até o Senhor Jesus Cristo. Ele falou, meu servo estava morrendo, por favor, cure ele. E o Senhor Jesus Cristo queria ir até a casa dele, mas ele falou, não precisa vir. Realmente, embaixo de mim tem vários servos, e em cima de mim também tem o chefe. Então todos que eu venho e chamo, venha, eles vêm. Se eu mando embora, eles vão. Diga apenas uma palavra que meu servo será curado. E o Senhor Jesus Cristo, ele falou que nunca viu uma pessoa com tanta fé em Jerusalém. Ele sendo gentil. E assim o Senhor Jesus Cristo curou a doença daquele servo do centurião. O que é fé? Realmente é uma coisa acima do pensamento humano. Realmente o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele é perfeito. Ele não tem barragem. Então precisamos pensar até agora, realmente, será que quando eu orei diante de Deus sobre alguma alma, algum espírito, realmente não foi uma oração de desconfiança? Realmente nós precisamos derrubar, quebrar essa dificuldade em orar diante do Senhor Deus. Nós precisamos orar diretamente com o Senhor Deus. Vamos olhar Lucas capítulo 18. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ele teve com ele, dizendo, fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molestais, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8, vamos ler todos juntos. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Realmente orar sem cessar, realmente orar sem parar. Realmente, independentemente se a oração foi respondida ou não, nós precisamos saber que oração nós estamos fazendo diante do Senhor Deus. Antes de vocês virem à igreja, vocês acordaram e vocês oraram, não é? Quando vocês acordam, vocês sabem que oração vocês fizeram? Vocês conseguem me contar? Que oração eu fiz?
Se você não tem interesse em que essa oração seja atendida ou não, realmente, Senhor Deus não aceita oração como essa. Tem que orar realmente com euforia, tem que orar pedindo diante do Senhor Deus. Assim, Senhor Deus atende. Um homem chamado Joseph Miller, ele realmente orou 50.000 vezes e Senhor Deus atendeu a oração dele. Realmente ele adotou vários órfãos, ele ajudou várias pessoas. Não é porque ele era rico, ele orou diante do Senhor Deus. Ele orou 50.000 vezes e ele realmente recebeu. Mas um dia ele orou pelo um amigo. Mas sabe quanto tempo ele orou? Ele orou em torno de 63 anos. 63 anos e 8 meses. Mas o Joseph Miller, até ele morrer, Senhor Deus não atendeu a oração dele. Mas quando o amigo dele ouviu que ele morreu, e antes desse amigo ir até a cerimônia de sepultamento do Joseph Miller, ele ouviu a palavra e recebeu a salvação. E assim ele foi até a cerimônia de sepultamento. Realmente, quando nós oramos para salvar outros espíritos, nós nunca devemos desistir, nunca podemos parar no meio, nunca podemos dar preguiça. Realmente, nós, até depois de morrermos, Senhor Deus pode atender essa nossa oração. Não podemos cessar, não podemos parar, não podemos parar e cessar de orar. Continuamente nós devemos orar diante do Senhor Deus. Essa viúva, ela pediu a justiça para esse injusto juiz. Mas o injusto juiz, ele resolveu porque estava enchendo o saco dele. E aqui ele fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Realmente quando nós estamos trabalhando fortemente para pregar o Evangelho, para salvar o espírito de outras pessoas, realmente, Senhor Deus pode atender. Nós precisamos orar desta forma. No Efésios capítulo 6, versículo 12, ele fala, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, realmente, o diabo, ele quer segurar, ele sempre quer destruir, ele sempre quer atrapalhar para que não pense nas coisas espirituais, ocupando as pessoas em outras coisas, para que as pessoas, no fim, não consigam saber nada espiritual e morra e vá para o inferno. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar, realmente, todas essas pessoas que estão nas trevas, na mão das trevas do diabo. Nós precisamos tirar esses espíritos mortos daquele lugar, salvar eles. Realmente, a oração é uma luta. Realmente, a oração é uma guerra. Eu não sei se vocês viram um filme. Vários cristãos, eles assistem um filme chamado War Room. Vocês já viram esse filme? Que filme é esse? War é guerra, room é quarto. É uma guerra que acontece dentro do quarto. É uma guerra dentro do quarto. O que é isso? É um quarto onde a pessoa ora. O homem e mulher, eles brigam. E só a mulher, ela é cristã. Então, ela sempre teve discurso, sempre brigavam, sempre surgia vários problemas. E ela não orou. Mas uma vizinha, que era uma senhora, através da condução dela, ela realmente descobriu a alegria de ser atendida na oração. E assim ela tirou todas as coisas que estavam no quarto dela e ela escreveu realmente o título da sua oração e colou e começou a orar diante do Senhor Deus. E assim ela recuperou a relação do marido com ela. Então todas as coisas foi realizada, foi atendida a oração. Então realmente a vida dela muda através da oração. Então, realmente a oração é uma guerra. O Jacó, quando ele estava no Val de Jaboque, ele realmente lutou contra o anjo.
Ele fala, se não me abençoares, não soltarei, não te deixarei ir. E o Senhor Deus, através do anjo, realmente tocou a juntura da sua coxa. Então, quando Jacó ele só vivia pela sua sabedoria, só pela sua teimosia, realmente quando ele estava na frente de encontrar com seu irmão, ele ficou fraco. Porque ele achou que ia morrer. E depois que ele quebrou realmente a juntura da sua coxa, Senhor Deus trocou o nome dele de Israel. Realmente ele estava orando e brigando. Então realmente nós que precisamos pregar o Evangelho para o Espírito que nós amamos, para as pessoas que amamos. Então, precisamos pensar, se nós realmente participamos dessa guerra, nós precisamos olhar para nós mesmos. E então, mesmo assim você não ser respondido por Deus, se o Senhor Deus não atender a sua oração, eu orei segundo a vontade do Senhor Deus, mas por que será que o Senhor Deus não atendeu a minha oração? Por quê? Vamos ver algumas coisas. Vamos ver Salmo 66. Vamos ver mais um pouco. Salmo 66. Salmo 66, versículo 18. Vamos ler? Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, cristãos que, mesmo recebendo a salvação, se tornando filho de Deus, se você tem pecado realmente dentro do seu coração, o Senhor Deus não atende a oração. Então, mesmo que seja uma oração, que seja a vontade do Pai, então, pela boca fala que é pelo Pai, mas a sua vida não vive pela vida de Senhor Deus. Então, realmente, Senhor Deus não é enganada. Quando você fala, eu orei pelo nome de Senhor Deus, não orei em nome de Senhor Jesus Cristo, mas se você não vive uma vida correta diante do Senhor Deus, realmente você está só trazendo coisas obscuras e sujas diante do seu corpo. Se olharmos no Salmos capítulo 8, está escrito assim, Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo 1. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Então, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, qual é o nome adorável? Então, admirável. Esse é o nome de Senhor Deus. Senhor, Senhor. Senhor do Pai, o Senhor realmente dos senhores e o Senhor do Espírito. Então, o Senhor de Senhor Jesus Cristo. Então, esse nome tão admirável, realmente pela nossa boca nós admiramos Ele, mas a imagem da minha vida, realmente vivo sujando esse nome. Então, realmente isso é uma coisa tão suja diante do Senhor Deus. Não é só você orar diante do Senhor Deus igual uma máquina dizendo, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Realmente, não podemos colocar realmente sujeiras, coisas sujas no nome de Senhor Jesus Cristo quando estamos orando. Realmente, quando nós temos pecado, cometemos pecados pelo nosso coração, realmente o Senhor Deus não atende nessa nossa oração. E em Isaías capítulo 59 está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravando o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem separação entre o vosso e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então realmente nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo, Ele já levou na cruz, mas já que nós estamos com a carne, com o velho homem ainda, a origem do pecado, nós não conseguimos resolver totalmente o nosso pecado. Então, sem querer, realmente nós cometemos esse pecado diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, Ele não vai ouvir a nossa oração. Por isso, em Provérbios capítulo 28, versículo 9, fala, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, o que nós precisamos fazer? Realmente, se não guarda a lei, se não guarda a palavra que você ouviu de Senhor Deus,
e não ouvir a palavra do Senhor Deus, realmente essa oração é abominável. Então o que preciso fazer? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará as misericórdia. Então, dentro da nossa vida, aqueles pecados pequenos que nós escondemos na nossa vida, nós precisamos jogar fora. Porque por causa desse pequeno pecado, realmente nós, pelo meu pensamento, pela minha boca, eu busco o Senhor Deus, mas o Senhor Deus não atende essa nossa oração. Vamos procurar Oséias, Antigo Testamento, Oséias. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Oséias, capítulo 10, versículo 12, vamos ler todos juntos. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de louvor, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Realmente tem uma condição aqui, que lavrai o campo de lavoura. Então, realmente dentro do meu coração, até aqueles pequenos pecados que estão dentro do meu coração. Pela lei, realmente o Senhor Jesus Cristo, Ele já levou, já está carregando o julgamento do pecado. O Senhor Jesus Cristo já levou. Mas nós ainda temos a origem do pecado dentro do nosso coração. Realmente um coração de invejar, um coração de odiar, desprezar, o coração de realmente zombar outras pessoas, essa arrogância dentro de nós. O cristão também tem isso dentro do seu coração. Então, quando tem isso no coração, realmente ela está sendo utilizada pelo diabo. Então, você começar a desprezar outras pessoas significa que você está levantando a si mesmo. Eu preciso me esvaziar para que o Senhor Jesus Cristo possa ser o nosso dono. Então, as pessoas que têm Jesus como dono, ele não consegue desprezar outra pessoa. Então, esse pequeno pecado, o Senhor Jesus Cristo, ele não consegue ouvir a oração por causa desse pequeno pecado. Então, para uma oração ser atendida, tem uma condição. Então, mesmo que nós procuremos e nós não fomos atendidos, então significa que nós não conseguimos alcançar essa condição da oração. Então, isso significa em meu nome. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele é santo e agradável e admirável. Então, como um nome é admirável, nós não podemos realmente sujar, não podemos xingar esse nome. Realmente, o pecado não consegue alcançar a condição da oração. Como nós falamos anteriormente sobre 7 frases que o Senhor Jesus Cristo fala, se pedires em meu nome. Então, se pedires, eu darei. Então, dentro dessas palavras, tirando uma frase, as 6 frases ele fala, se pedires em meu nome. Se pedires em meu nome, ele nos ouve. Então, quando nós estamos orando, qual é a condição da oração? É em nome de Senhor Jesus Cristo. Então, por quê? Porque Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, derramou seu sangue por nós. Por isso, realmente agora nós podemos estar fortalecidos diante do Senhor Jesus Cristo e Senhor Deus. Então, esse sangue nos cobriu. Então, por causa desse sangue, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E segundo, como eu falei sobre o Senhor Jesus Cristo, a condição de Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é como se fosse um talão de cheque. Então, e terceiro, nós não podemos sujar o nome de Senhor Jesus Cristo. Aparece um homem no Antigo Testamento chamado Geazi. É um servo que aprende debaixo dos discípulos de Eliseu. E quando Naamã, ele realmente estava com lepra e foi até Eliseu, e ele realmente tomou banho 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. E ele trouxe vários tesouros e presentes. Então Eliseu, ele não aceitou. Então Eliseu não aceitou nada que vinha dos gentios. Porque é Senhor Deus que cura, não é Eliseu que curou.
E assim, o Naamã, ele pega a terra de Israel e ele leva na carroça e vai embora. E quando o Geazi ele viu isso, o que ele fez? Ah, meu senhor, ele não tem nenhuma cobiça. Ah, pode receber aquilo. E ele foi, correu. E ele falou, ah, meu profeta Eliseu, ele me disse, ah, tem um pouco de dinheiro, ele precisa um pouco de roupa. Ele vendeu o nome de quem? Ele vendeu o nome do Eliseu. Então ele realmente foi contra, ele sujou o nome do Eliseu. E depois disso o que aconteceu, realmente a lepra, que era de Naamã, foi passada para Geazi. Ele recebeu a maldição. Então, se pedires em meu nome, ele nos ouve. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma coisa automática como máquina. Realmente nós temos que saber que o nome de Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Não podemos sujar o nome dele. Por isso, realmente, quando fala em meu nome, em outras palavras a Bíblia fala bem, como aparece no João capítulo 5, versículo 7. Tem uma palavra que aparece, vamos procurar. Vamos procurar João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 7. Se vocês estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, aqui não está pedindo em seu nome, mas se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós. Então, quando a palavra está no coração da pessoa, o que acontece? Então, quando você lê bastante a palavra, quando está perto da palavra, quando você escuta a palavra, mas vamos dizer que o seu coração está em um lugar e o seu corpo em outro. Então, realmente, quando a palavra estiver em vós, você pode procurar qualquer coisa que o Senhor Deus vai realizar. Então, tem que seguir uma vida seguindo a palavra. Vamos procurar 1 João. 1 João, capítulo 5. É a palavra de hoje, não é? Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, segundo a sua vontade. Qual é a vontade do Senhor Deus? É ser santo. Então, nós, para orarmos, nós precisamos nos tornar santo. E depois, vamos procurar 1 João capítulo 3, versículo 22. 22 e 23. Vamos ler? E qualquer coisa que lhe pedimos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. O que está escrito? É segundo o seu mandamento. E no versículo 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, se você não tem nada realmente suja e coisas ruins diante do Senhor Deus, com certeza Ele vai atender a nossa oração. Então, realmente, nós precisamos quebrar esse muro do pecado que nos atrapalha na nossa oração. Realmente, Israel, depois que dominou o Jericó, e quando ele estava invadindo o castelo de Ai, 36 pessoas morreram. E assim, Josué, ele realmente sentou e orou diante do Senhor Deus. Senhor Deus nos conduziu até aqui. Realmente, nós iremos morrer? Realmente, dentro de você tem um pecado dentro de vocês. Senhor Deus, Ele quer trabalhar, mas Senhor Deus não consegue trabalhar. Por quê? Senhor Deus quer trabalhar, mas não consegue trabalhar. Por quê? Que isso? É o pecado. Que pecado é esse? É o pecado da H. Realmente, quando derrubou todo Jericó, realmente tinha várias coisas que ele trouxe de Jericó. Ouro, vestidos.
E assim, Senhor Deus tirou Agar de lá. E assim, quando matou a família de Agar, o Senhor Deus permitiu que pudesse atacar o castelo de Ai. Então, por que nós pregamos? Realmente pregar é uma guerra. Para algum lugar, parece realmente um grande castelo como Jericó. Eu que quero pregar o Evangelho, parece tem pessoas que parecem com o castelo de Jericó. Tem pessoas também com o castelo de Ai. Isso é uma guerra. Então o povo de Israel, ele só girou 13 vezes e gritaram e derrubaram o castelo. Eles não usaram nenhuma espada. Então o trabalho para salvar o espírito não é eu que faço, é Senhor Jesus, Senhor Deus que trabalha por mim. Mas por que esse grande trabalho que Senhor Deus deseja nos salvar não acontece na minha vida? Por que não acontece esse grande trabalho? Por que não acontece através de mim? Então tem realmente um obstáculo que atrapalha a nossa oração. Mesmo que seja pequeno pecado, então tudo isso é independentemente das pessoas. Realmente tem corações diferentes. Tem pessoas que eles podem ter raiva e ira mais facilmente. Tem pessoas que podem ter inveja, que pode ter esse pecado dentro de vocês. Pode ser uma pessoa que realmente julga outras pessoas. Tem pessoas que tiram realmente a fraqueza das outras pessoas. Pode ser arrogância, pode ter esse pecado também. Tem pessoas que ele não tem um coração correto, tem um coração mentiroso dentro de si. Então, tem pessoas que roubam as coisas de Deus. Então Deus ele fala, você roubou as coisas de Deus. O que roubamos? Roubaram os dízimos e as ofertas. Realmente o cristão, é óbvio que ele realmente precisa dar as coisas diante do Senhor Deus. A oferta, realmente seu tempo, sua saúde, sua juventude, todas as coisas. Caso não tenha isso no seu coração, realmente o Senhor Deus ele não responde à minha oração. E também, realmente, se eu causei danos a alguma pessoa, eu preciso pagar. Preciso ajudar. Realmente, quando o Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu lhe falou, se caso eu causei prejuízo para alguém, eu pago 4 vezes mais. Levítico capítulo 5 fala sobre a expiação, sobre o pecado contra o santuário. Então, quando você rouba algum objeto, realmente você precisa devolver com 1/5 do valor a mais e depois dar uma expiação dos pecados através de um bode. Então, quando você causa danos a outra pessoa, é necessário que você pague ela. Não é você só confessar que resolve. Então, por causa desse pecado, consegue atender o chamado de Senhor Deus. Então, se eu não acredito, vamos dizer que eu só orei e eu não acredito nessa oração. Isso também realmente é um obstáculo para a minha vida e minha oração. Tem pessoas que afastam a palavra de Deus. Isso também é um obstáculo para a oração. Realmente, se você precisa para evangelizar, mas você não evangeliza, você tem que fazer o bem, mas não faz o bem. Isso também é um problema para a nossa oração. Então, Senhor Deus não agrada. Senhor Deus, ele fala para se alegrar sempre, sem cessar. Mas vamos dizer que eu não fiz. Senhor Deus não agrada também. A oração realmente é uma condição que o homem consegue ter, um poder que o homem tem depois da sua salvação. Então, nós precisamos orar continuamente pela nossa vida. Então, um cristão realmente, até o máximo, o melhor, todo o seu melhor trabalho é a sua oração. Será que você consegue deixar de orar? A oração é realmente um beijo do céu e a da terra. Tenho palavras assim. O Senhor Deus, realmente o grande poder de Senhor Deus, ele derrama o seu poder para essa terra. Realmente nós não podemos fazer. Mas Senhor Deus, que trabalha dentro de nós, realmente nós que somos fracos. Então, primeiro, qual o trabalho? O trabalho de salvar o Espírito. Nesse ano de 2019, realmente desejamos
realmente salvar e conduzir as pessoas, novos espíritos para diante, Senhor Deus, para ter novos frutos. O ano de 2019 seja assim. Vamos orar? Senhor Deus, Pai misericordioso, realmente nos salvou do pecado e, Senhor Deus, nos permitiu para que nós possamos viver aqui, para que, Senhor Deus, possa trabalhar em nós fortemente. Te agradeço. Realmente na nossa vida, realmente nós, através da grandiosa ordem de Senhor Deus, que possamos pregar este evangelho para todas as pessoas. Senhor Deus, realmente que possa salvar outras pessoas. Esse é um trabalho de Senhor Deus, é um trabalho de Senhor Jesus Cristo. Então, independentemente da situação, que nós possamos pregar o evangelho fortemente, que Senhor Deus possa nos ajudar, Senhor Deus realmente possa nos estabelecer a sua glória para nós que faltamos várias coisas. Senhor Deus, várias vezes, Senhor Deus, nos promete que tudo o que pedires em meu nome, Senhor Deus, permitirá para nós. Nós iremos receber. Senhor Deus já prometeu isto. Mas ainda existem muitas pessoas que não conseguiram receber o atendimento da oração. Que o Senhor Deus realmente possa tirar esses obstáculos que impedem a nossa oração com o Senhor Deus. Nós sabemos muito bem que é o pecado que atrapalha na resposta da nossa oração. Que, Senhor Deus, realmente possa nos permitir para que nós possamos manter limpo diante, Senhor Deus, para manter realmente a sua glória em nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.